Olá, mais a paz de Arrufa. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Fábio de Mello, né? Da Igreja Católica. Vamos lá, né? Inclusive aqui na blusa está cuidado com os falsos profetas. Então vocês vejam bem, nessa camisa, né? Que eu já até gravei com essa camiseta, né? Aliás, são camisetas, né, amados? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o que ele está falando, né? Tá, perfeito. Vamos continuar. Você está achando que Deus preparou grandes coisas para a festa da misericórdia? Você está achando que Deus vai falar com uma voz de trovão no seu ouvido? Ou vai abrir o mar igual abriu na novela da Record? Às vezes é lá na fila do banheiro. É ali que você vai exercer a sua misericórdia com alguém. Porque assim como a festa da ressurreição me lembra que eu preciso ser o Cristo ressuscitado na vida de quem passar por mim, a festa da misericórdia me lembra que o Cristo misericordioso terá de ser mostrado ao mundo através de nós. Veja bem, amados, ele está falando de ser o Cristo ressuscitado, né? Vocês vejam o que ele falou agora. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para a gente ver o que ele falou agora. Veja bem. Porque assim como a festa da ressurreição me lembra que eu preciso ser o Cristo ressuscitado na vida de quem passar por mim. Veja, ser o Cristo ressuscitado na vida de quem passar por mim. Vocês vejam que o sistema religioso, ele sempre ensina a pessoa a ser outra pessoa. Ela não ensina a pessoa a ser ela própria, a se amar. Então as pessoas têm que se basear, né, em outras pessoas, né? Por exemplo, uma menina gosta muito vamos supor, da Aline Barros, né? Uma criança evangélica gosta da Aline Barros. Então ela fala, eu quero ser igual a Aline Barros. Eu quero cantar igual a Aline Barros. Ela não fala assim, eu quero ser eu cantando tão bem quanto a Aline Barros. É diferente. Mas ela vai falar, eu quero ser igual a Aline Barros. Se baseia a Aline Barros. Só que aqui ele está falando de ser o Cristo ressuscitado, tá certo? De seguir a Cristo, mas aqui ele não segue a Yahushua. Por quê? Porque Yahushua não está aqui no tempo físico. Então, não tem como ele seguir Yahushua, porque Yahushua não habita em templo feito por mãos humanas, tá? E o que Yahushua nos ensinou é que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, para nós nos amarmos, para nós amar ao próximo, nós temos que nos amar primeiro. Então, nós temos que ser nós e nos amar como nós somos. Então, esse negócio de ser o Cristo ressuscitado, isso está errado. Não existe, eu não posso ser Yahushua, tá? Eu não tenho como ser Yahushua. Yahushua, ele é um e ele é ressuscitado, ele está à direita do Pai e nós temos que andar nele, mas não ser ele. Não tem como eu ser Yahushua, eu tenho como andar em Yahushua no que ele me ensinou. Então, o que eu serei? Eu serei Elisete, andando em Yahushua, andando no caráter que Yahushua ensinou e andando no Espírito. E é o próprio Espírito que nos transforma no Espírito quando nós andamos em Yahushua. Mas nós não temos que ser Yahushua, não tem como eu ser Yahushua. Então vocês vejam que aqui ele já está fugindo, ele já está, não tem como a gente ser o Cristo ressuscitado, amados, como ele está falando. Ele está falando não da gente ser nós, mas da gente ser o Cristo ressuscitado como? Como? Vocês vejam bem que não bate. Olha o que ele está falando aqui, veja. Porque assim como a festa da ressurreição me lembra que eu preciso ser o Cristo ressuscitado na vida de quem passar por mim, a festa da misericórdia me lembra que o Cristo misericordioso terá de ser mostrado ao mundo através de nós. Sim, mas acontece que ele está falando de ser o Cristo ressuscitado, tá certo? Da gente ser o Cristo ressuscitado. Não tem esse negócio, não existe eu ser Yahushua. Ora, eu ando em Yahushua.
que é ressuscitado. Eu permaneço em Yahushua, que é o caminho. Mas não tem como eu ser. Ele está falando de ser. Ou seja, não é ele não é ele. Ele está dizendo dele ser o Cristo ressuscitado, da gente ser o Cristo ressuscitado. Então não sou eu sou o Cristo. Vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Porque a Escritura diz que nós temos que andar no Espírito e permanecer em Yahushua. Permanecer no Pai e no Filho. É assim que está na Escritura. Não é eu ser Yahushua, mas é eu permanecer em Yahushua no que ele ensinou. É assim que está na Escritura. É permanecer em Yahushua no que ele ensinou, andando nele, praticando o que ele praticou, no caráter dele, andando no Espírito, porque através do Espírito, o Espírito vai praticar o fruto do Espírito em nós, porque nós mesmos não podemos fazer nada sem Yahushua. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque é Yahushua que nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, e nós cheios do Espírito, é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Então vocês vejam que aqui já foge da Escritura, porque não tem como a gente ser o Cristo ressuscitado, como ele está falando. Nós temos que permanecer em Yahushua. É fato. Nós temos que ser nós, permanecemos em Yahushua e sendo transformados de glória em glória no caráter do Pai e do Filho. É assim que está na Escritura. Então vamos continuar. Através de mim, através de você. Está disposto? Sim. Mas aí nós temos uma ajuda divina. Os sacramentos, a oração, a vida espiritual, que nos fortalece. Para que toda vez que você sentir a tentação de desistir do projeto, ele fortalece as suas pernas, a sua alma, coloca você em pé para poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Vou perseguir. Então vocês vejam, deixa eu tirar daqui porque eu não sei se ele vai cantar mais. Misericordioso. Ixi. Deixa eu ver aqui. Misericordioso. Muitos vão olhar para você e vão dizer: em meu lugar está. Em meu lugar está. Persistir. Então pronto. Tá. Então veja bem. Aí ele está falando de tipo atos religiosos para não desistir, né, da caminhada. Mas a caminhada que não é para desistir é da caminhada da religião católica, da pessoa estar convertida à religião católica e não de estar no Espírito. Porque, amados, a oração nossa é no Espírito, é no entendimento ao Pai. Foi assim que a Yahushua ensinou. Não é de você praticar atos religiosos, mas é de você orar no entendimento ao Pai. Então vocês vejam que o desistir que ele está falando, desistir da caminhada, é desistir de praticar atos religiosos na religião católica. E sendo que nós não temos que desistir de andar no caminho que é Yahushua. Nós temos que permanecer no caminho que é Yahushua. Então vocês vejam bem que nós temos que permanecer em Yahushua. Nós não temos que ser Yahushua, mas nós temos que permanecer em Yahushua no que ele ensinou. Então vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Eu sei que muitos vão olhar para você e vão dizer: ixi, dá conta não. Não dá conta de ser ressuscitado, muito menos o Cristo amoroso. Eu quero ser, você quer? Quem aqui tem muito defeito impedindo a gente ser Cristo ressuscitado de novo e Jesus misericordioso? Então vocês vejam que ele está falando tudo esforço físico, de você ser o Cristo ressuscitado e o Jesus misericordioso. Você tem que ser. Mas é um esforço físico, você fazer o esforço para ser. E sendo que quando a gente vai para o caminho que é Yahushua, nós não somos Yahushua, mas nós andamos no caminho que é Yahushua, e ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, e é o próprio Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Nós não somos Yahushua, mas nós andamos em Yahushua. Nós não somos Yahu, nós não somos espirituais, no sentido de ser espírito, de ser o Pai, mas nós andamos no Espírito, é diferente. Quando a Escritura diz,
Vós sois espirituais, não é que nós somos espirituais de ser Yahweh, mas nós somos do Espírito, nós andamos na visão do Espírito. Então nós pertencemos à visão do Espírito e não no físico. É isso que a Escritura está dizendo. Então vocês vejam que não bate com o que ele está falando de ser o Cristo ressuscitado, porque nós temos que andar em Yahushua, no que ele falou, e permanecer nele. Permanecer no Pai e no Filho, assim que está na Escritura. Então vamos continuar. Quem aqui briga com facilidade? Quem aqui faz uma fofoca com facilidade? Quem aqui... Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Então vocês vejam que ele está falando tudo as obras da carne, que quando a gente não anda no Espírito, e a gente anda no caminho da religião, na religiosidade, a carne aflora, então a gente pratica a obra da carne. Mas quando a gente anda no Espírito, a carne ela é mortificada e o Espírito é vivificado. Então o Espírito que está vivo em nós, né? Porque o Espírito habita em nós, é ele que pratica o fruto do Espírito em nós. Por quê? Porque a nossa carne é mortificada e o Espírito está vivo em nós. Então, vamos continuar. O fato é o diabo. Esse barulhinho vai passar. É só um teste de resistência. Quem aqui não quer desistir? Eu não quero. E na festa da misericórdia. Então, quem aqui não quer desistir? Mas desistir do quê? Desistir da religião católica que ele está falando. Não é desistir de andar no caminho que é Yahushua. Até porque Yahushua não está em religião. Então vocês vejam bem. As graças são derramadas para que a gente não desista. Vou perseguir. Só chora. Amoroso, misericordioso, por onde for. Eleve o braço dessa pessoa. Então vocês vejam, uma grande corrente para o céu. Tudo atos físicos, corrente, tudo atos físicos, atos da religião que o Pai não aceita. Eleve o braço do seu irmão. Juntos nós chegaremos ao céu. Tudo poder. Juntos nós chegaremos ao céu, e sendo que a Escritura é bem clara que a gente não vai para o céu. Amado, juntos nós chegaremos ao céu. Vamos lá. Tá bem claro aqui. Nossa, que anúncio chato, gente. Veja bem, olha o que está escrito aqui em Apocalipse 21, amados. O sistema religioso ensina tudo errado para a pessoa não crer como está na Escritura. Olha, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Yahweh, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ou seja, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. De qual céu? Do novo céu. Então a gente não vai morar no céu, a gente vai morar na nova Jerusalém, que é a cidade santa, que é a nova terra. A gente vai morar na nova terra. Então vocês vejam que já está fora do que está na Escritura. Temos aquele que nos fortalece. É assim que o diabo não nos quer. Unidos, cristãos univos. Elevai as vossas forças para o mesmo ideal. Então vocês vejam bem, cristão unido, que o diabo não quer que a pessoa esteja unida. Mas unida onde? Na religião. No sistema religioso, no corpo da religião, e não unido no espírito, no corpo que é Yahushua, porque a Escritura diz que Yahushua é o corpo, e que nós somos membros do corpo que é Yahushua, e Yahushua é a cabeça do corpo. Então vocês vejam que é no espírito, no entendimento, e não no físico, mas aqui está unido na religião, no corpo da Igreja Católica, dessa paróquia aqui que ele está. Porque cada paróquia tem um corpo, que é o corpo de Cristo, que eles falam o corpo de Cristo, mas na verdade é o corpo da Igreja Católica, da paróquia tal, que é um Cristo. Então eu te pergunto, quantos corpos tem esse Cristo do sistema religioso? Porque na Escritura só tem um corpo, que é o corpo de Yahushua,
e que nós somos parte desse corpo, somos membros do corpo de Yahushua, e isso é no espírito, não é no físico. Vamos continuar. Sejamos amorosos, sejamos misericordiosos, porque nunca erramos quando amamos, quando acolhemos o diferente de nós, quando proclamamos que a força da Igreja Católica está justamente em ser universal. A força da Igreja Católica não é a força de Yahushua. Vocês vejam que é a força da Igreja Católica. Então vocês vejam que a direção dele é de seguir a Igreja Católica. Não é de seguir a Yahushua no espírito, no entendimento, tá certo? Mas é seguir a Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica. Vocês vejam bem. A Igreja é universal. A fé em Jesus é para todos nós. Então vocês vejam que a Igreja é universal. E a Igreja universal também, né? Porque a Igreja Católica significa a Igreja universal. E aí, o Edir Macedo também, ele está junto com a Igreja Católica, por quê? Porque a Igreja Universal também é a Igreja Católica. Então vocês vejam que eles estão todos juntos. Tudo junto e misturado, como disse o Marco Feliciano, né? Com os maçons, nós estamos juntos e misturados. Então vocês vejam que está tudo, tudo misturado. Então vamos lá. E hoje nós queremos proclamar a força do Cristo ressuscitado, de Jesus misericordioso entre nós. Vou perseguir. Vamos lá. Então vocês vejam a força do Cristo ressuscitado que está entre nós. Mas o Cristo que está ressuscitado, que ele está falando, é o Jesus que habita aqui. Só que esse Jesus que habita aqui, ele não está ressuscitado, ele está morto. Tanto é verdade que a gente viu, né, a imagem de Jesus na cruz aqui. Porque o verdadeiro, o Yahushua ressuscitado, ele não está em templo feito por mãos humanas e ele também não está em nenhuma religião. Então vocês vejam bem, tá? Vamos ver aqui. Você pode, diga para quem está do seu lado, você pode. Recobra a força de Deus em ti. Acontece, amados, que a Escritura diz, ele fala, você pode o quê? Você pode se esforçar, ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa misericordiosa, né? E ser Jesus ressuscitado. Mas no sistema religioso não pode, sabe por quê? Porque Yahushua diz, sem mim nada podeis fazer, mas é sem ele, não é sem a religião. É sem Yahushua, ele disse bem claro, sem mim nada podeis fazer. Para a gente ser alguém no espírito, nós temos que andar no caminho que é Yahushua, permanecer em Yahushua, andando no espírito. Só assim. Não é esforço humano, mas é andando no espírito, o próprio espírito vai praticar o fruto do espírito em nós. Que é o espírito que pratica o fruto do espírito em nós. Não somos nós. Tanto é verdade que às vezes a pessoa se esforça, hoje você é uma pessoa melhor. E a pessoa vai e tenta se esforçar e não consegue. Por quê? Porque sem Yahushua, sem a gente andar no caminho que é Yahushua, não tem como a gente ser uma pessoa melhor. A gente andar no Espírito. Porque através de Yahushua, andando no caminho de Yahushua, que Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, e nós, cheios do Espírito, nós praticamos a obra do Espírito. Porque não é nós que praticamos, mas é o Espírito que habita em nós e que pratica o fruto do Espírito em nós. Vamos continuar. Esqueça o teu pecado, acolha a graça de Deus. Liberta-te dos teus vícios. Você vê que ele está falando, veja bem, esqueça dos seus pecados, acolhe-se a graça de Deus. Só que a salvação é mediante a fé em Yahushua, e não a lei, a obra da lei, ou seja, obras da religião, práticas da religião, mas é mediante a fé de Yahushua. Então, a graça não está aqui. Aqui está a lei, que é obras, atos religiosos. Então, já foge do que está na Escritura. Liberte-se dos seus vícios. Não tem como a gente se libertar, porque a Escritura é bem claro que quem nos liberta é Yahushua. Ele mesmo disse, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então é o Filho que liberta. Nós não temos como nos libertar. Ele aqui está falando, liberte-se de seus vícios. E sendo que quem nos liberta é o Filho. Então já foge do que está na Escritura. Veja. Bota aqui de novo. Que eu. Você pode. Diga para quem está do seu lado. Você pode. Recobre a força de Deus em ti. Esqueça o teu pecado. Acolha a graça de Deus. Liberta-te dos teus vícios. Porque você tudo pode naquele que lhe fortalece. Sim, Filipenses 4,13, né? Filipenses, vamos ler aqui então, Filipenses 4,13. Aí está dizendo que tudo pode naquele que nos fortalece. Verdade? Verdade, mas o quê? Né? Aquele que nos fortalece é Yahushua. Então, 4. Então, Yahushua nos fortalece, mas nós temos que estar nele. Só que não tem como a gente se libertar se a gente não está em Yahushua. Por quê? Porque é Yahushua que nos liberta. Não tem como nos libertar. Então, tudo posso naquele que nos fortalece, né? Então, vamos nós. Vamos ler. Deixa eu ver aqui até onde vai. Ah, tá, vamos ler. Ó. Vamos ler, que tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando nós andamos em Yahushua, nós podemos tudo nele. Por quê? Porque nós andamos no caminho que é Yahushua, andamos no Espírito. Ele está falando no Espírito. Só que ele está falando, liberte-se de seus vícios no físico. Como se você pudesse se libertar. Mas só que Yahushua, ele nos liberta. Ele nos liberta do quê? Do jugo da religião, do jugo da escravidão do sistema. Ele nos liberta da mente, porque nós passamos a pensar. E não pensar no que o sistema quer que a gente pense, mas a pensar conforme Yahushua nos ensinou a pensar, em liberdade. Só que as pessoas vivem na prisão da mente, no sistema, escravidado no sistema. A pessoa pensa no que o sistema quer que ela pense. Então vocês vejam bem, vamos ver o que ele vai falar aqui sobre isso. Ó, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, permaneçam firmes no Senhor, não é firme na religião, mas é firme no Senhor. Vocês vejam bem, no caminho que é Yahushua. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa da promessa com o Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Yahu. Você apresenta seus pedidos a quem? A Yahu. Não é Yahushua, mas é a Yahu orando em nome de Yahushua, porque foi assim que Yahushua falou. Ore ao Pai pedindo em meu nome, né? E a paz de Yahu, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Yahushua. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Yahu da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja, ele está falando que aprendeu a se adaptar em toda e qualquer circunstância. Olha, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, ele pode tudo. Passar fartura como passar necessidade naquele que fortalece. Por quê? Porque Yahushua que fortalece. Por quê? Porque ele está em Yahushua, andando em Yahushua. Então vocês vejam bem. Como vocês sabem, Filipenses, 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, na promessa, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo que tenho, tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável em Yahweh. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Yahushua. Então vocês vejam que ele está falando suprirá todas as necessidades de vocês no espírito. Por quê? Porque os tessalonicenses, os filipenses, aliás, eles ajudaram o apóstolo Shaul no físico. Então ele está falando aqui no espírito. A nosso Yahweh e Pai seja a glória para todos sempre, assim seja. Saúdam a todos os puros em Yahushua. Os irmãos que estão comigo enviaram saudações. Todos os puros os respeitáveis puros que lhe enviam saudações, especialmente que estão no palácio de César. A graça do Senhor Yahushua seja com todos o espírito de vocês, assim seja. Então vocês vejam que ele está falando tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, ele pode todas as coisas, porque ele anda no espírito, no Pai e no Filho. Então ele pode tudo, ele pode passar necessidade, fartura, tudo naquele que fortalece a ele, né? Só que aqui o padre Fábio de Mello, né, que não é padre, que não é pai, porque o único pai é Yahweh, ele está dizendo que ele pode tudo, ou seja, ele pode se libertar naquele que fortalece ele, mas o único que nos liberta é Yahushua. Então a gente não tem como se libertar, somente Yahushua nos liberta. Mas se nós estivermos nele, andando no Espírito, aí sim, ele nos liberta. Tá certo? Então vamos continuar. Tudo posso. O nome que tem poder. Então, né, vou parar por aqui, tá, amado? Já deu. Então vocês vejam que ele está falando que a pessoa tem que se libertar, sendo que Yahushua nos liberta, né? Então, vou partir para outra pregação agora, né? E é isso aí, amados. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.